do Colégio Estadual de Indiara, aqui é a professora Leicy Kelly e essa semana a gente vai falar sobre modelos atômicos. Todo mundo foca na aula. Vamos conhecer então quem são esses modelos atômicos, o que é e como eles são constituídos. Vamos começar por Demócrito e Leucipo, que não eram cientistas, eles eram filósofos e deram nome ao átomo, que deu a regra de não divisível, a teoria de não divisível. Mas por que eles deram essa regra de não divisível? Porque eles pegaram uma pedra bem grande e foi quebrando essa pedra até ficar uma menor partícula, até chegar a parecer um grão de areia. E eles perceberam que não conseguia dividir aquela partícula. Então deram nome de átomo, não divisível. Não vem de A e tomam divisível. Depois, sabendo-se que a teoria deles não foi sistematizada por eles não serem cientistas, então ela não foi comprovada. Então veio Dalton, que era cientista, e deu a ideia da bola de bilhar. Então esse aqui é o modelo atômico de Dalton, que pegou algumas ideias de Demócrito e Leucipo. E ele seguiu a seguinte teoria, que essa bola de bilhar, que é conhecida por nós hoje em dia, pela uma bolinha de gude, uma bola de sinuca, seria o quê? Que ela era maciça, indivisível, indestrutível. E era a pequena partícula, a menor partícula que a gente tinha na nossa matéria, sendo que é a ideia de Dalton. Essa bola de bilhar, para ele, era toda positiva. Então aqui a gente só conhecia os prótons, que são as cargas positivas. Depois vem o aprimoramento das ideias de Dalton, que veio Thomson. Thomson fez o modelo atômico dos pudim de passas. Quem é os pudim de passa? Pudim de passa, ele falou que dentro dessa massa positiva existia incrustados nelas pontos, e esses pontos incrustados nela eram as cargas negativas, que seriam os elétrons. Então as cargas negativas estavam incrustadas nessa massa positiva. Para aprimorar, que a gente quase não vê pudim de passa, a gente pode imaginar um panetone. Um panetone seria, então, a massa do panetone seria a carga positiva e as uvas passas que está no panetone seriam as cargas negativas. Para ficar mais fácil, um exemplo mais fácil de se entender. E ele falou que esse pudim de passas, ele era esférico, não maciço, ele tinha presença de elétrons, então existia incrustados nele os elétrons, que são as cargas negativas, e ele era divisível. Agora aqui ele tinha o quê? Ele se dividia em outras partes, então ele não era simplesmente uma carga positiva. Pelo aprimoramento de Thomson veio Rutherford. Rutherford, ele é conhecido como seu modelo atômico como sistema planetário. Vamos conhecer esse sistema planetário primeiro pelo modelo, o que ele fez com esse sistema planetário, como que ele constituiu esse sistema planetário. Aqui eu desenhei uma caixa de chumbo, isso aqui é uma caixa de chumbo, que ele jogou partículas alfa numa lâmina de ouro, e ao redor dessa lâmina de ouro tinha uma folha fluorescente. Algumas dessas partículas ele fez um bombardeio nessa partícula nessa folha de ouro, e nesse bombardeio, ele viu que algumas partículas se desviavam e outras ultrapassavam essa folha de ouro. Então ele percebeu que as cargas positivas e negativas não poderiam estar no mesmo espaço. Então constituiu o sistema planetário. Ele viu que as cargas que ultrapassavam essa lâmina de ouro ficou o quê? Um núcleo, que era a carga positiva. E ao redor desse núcleo existia o quê? Existia um grande espaço positivo, que era as formas circulares, que tinha as cargas negativas, que eram as que ultrapassavam, que eram desviadas pelas folhas de ouro. Existia um grande espaço vazio no Rutherford. Dentro desse centro, desse núcleo, ele era muito denso, muito pequeno, e só existia cargas positivas. Então aqui ficou conhecida a carga positiva, que eram os prótons, as cargas negativas, que são os elétrons. E depois veio Bohr. A ideia de Bohr é conhecida como as órbitas estacionárias.
que eram as órbitas que saltavam, elas dão saltos quânticos. O que é salto quântico? Ele pula de energia. Quanto mais energia tem, mais ele vai pular as suas camadas. Em cada energia que ele tem, ele pula as suas camadas. Mas aqui foi observado pelo Bohr, ou considerado como Rutherford Bohr, aqui eles são, no nosso núcleo, não só existem cargas positivas, mas existem espaços vazios. E esses espaços vazios que ele se encontrou os nêutrons, que é a carga nula. Então agora aqui é conhecido como a carga, os elétrons, que são as cargas negativas, os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não tem nenhum tipo de carga. Continua tendo próton e nêutron dentro do núcleo, e ao redor desse núcleo existe o quê? Umas órbitas estacionárias, onde esses elétrons pulam quando se ganha energia. Lembrando, ele solta de uma órbita a outra e gravita de uma órbita circular.